Glória a Deus. Hoje nós vamos começar uma série para nós aprendermos que tipo de sacrifício o Senhor se agrada de receber. E embora a gente saiba que Jesus ele fez um sacrifício perfeito, santo e agradável, entregando a sua vida, existem princípios nos sacrifícios que o Senhor estabeleceu no templo que nós devemos trazer para a nossa vida, para nós compreendermos o tipo de expressão de adoração que a gente deve trazer diante do Senhor, o tipo de sacrifício que agrada a Ele, né? Porque embora Jesus tenha pago o alto preço na cruz, né? Foi um preço alto que Ele pagou com a própria vida para trazer sobre nós perdão e expiação e libertação do jugo do pecado. Nós temos uma vida diante do Senhor que deve expressar um culto de sacrifício vivo, como Paulo diz. Mas isso fica meio por alto, né? Assim, fica meio jogado no alto. Geralmente a gente ouve, o sacrifício vivo, santo e agradável, a sua vida deve ser. E a gente fica pensando, mas que tipo de sacrifício é esse? Né? Tudo se resume a uma coisa só, praticamente, que está em Oséias 6,6. Se você quiser abrir, eu peguei uma tradução, vamos ver, vou ler as duas traduções. Aqui diz na Ara, né, que geralmente todo mundo lê, né, nessa versão: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A versão que eu tenho diz: pois desejo misericórdia, não sacrifício, o conhecimento de Deus mais que ofertas queimadas. É meio semelhante, né? Tem um pouquinho de diferença só na forma de escrever a frase, mas aqui deixa claro que o sacrifício e o holocausto muitas vezes é só direcionado ao animal que era colocado para perdoar o pecado, né? Para cobrir a vida do pecador, e encobrindo o pecador ali tinha uma reconciliação, uma reaproximação com Deus, e ele ia continuar a sua vida de devoção e a sua vida no meio do povo de Israel. Mas o sacrifício não é só um sacrifício apresentado para perdão de pecados. Existem outros tipos de sacrifício que nós vamos ao longo dessa série aprender. No Salmo 51, versículo 16 e 17, mais uma vez a gente vê que na verdade o que Deus deseja é que a gente vive em obediência. Eu não sei se você costuma anotar coisas, né, enquanto você ouve a pregação, mas uma coisa que você deve anotar, se você quiser, a gente estava aqui adorando, dizendo para o Senhor, né, que quer adorá-lo, que quer exaltá-lo, e a maior expressão de adoração que a gente traz diante do Senhor é revelar a sua imagem e semelhança, porque Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. E como que a gente faz isso? Obedecendo a palavra, obedecendo a instrução. A gente aprendeu isso ao ouvir o Salmo 117. A gente mostra para o Senhor uma expressão de adoração sincera com a nossa obediência. Então, isso deve ficar no nosso coração. O que mais agrada ao Senhor é a nossa obediência. No Salmo 51, 16 e 17, os versículos 16 e 17 dizem assim: porque tu não queres sacrifício, ou eu os daria. Não tem prazer em oferta queimada. Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Então, o sacrifício que nós devemos apresentar ao Senhor, através da nossa obediência, é esse espírito quebrantado, esse coração ensinável, um coração dobrado diante dele, que aceita a correção, aceita a repreensão, aceita a instrução e não fica peitando a instrução que é dada, a sabedoria que é apresentada. Muito pelo contrário, nós não devemos, quando somos instruídos, dizer, refutar ou falar, mas não é bem assim que eu penso.
Mas veja bem, não é bem assim que acontece na minha vida, porque isso é rejeitar a instrução do Senhor, isso é o homem de coração duro. E o Senhor, ele deu uma promessa que se cumpre na nossa vida, porque em Jeremias e em Ezequiel, ele fala que ele vai imprimir a sua lei no nosso coração, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne circuncidado. Então, um coração que tem aliança com o Senhor, ele vai ser fiel, como nós também ouvimos no Salmo 117. Eu amo quando o pastor traz complementos para a palavra, a gente vê que é o Espírito do Senhor conduzindo a igreja para corrigi-la, para consertá-la. Nós estamos reunidos como igreja aqui para receber instrução, para nos limparmos, nos purificarmos, consertarmos a nossa vida, porque nós estamos ansiando a volta de Jesus e a gente tem que estar pronto para esse momento. Não, a gente não pode chegar lá com as vestes erradas para não ser expulso, que nem a parábola diz, né? Então, presta muita atenção nessa série, porque foi preparado pelo Senhor para que você aprenda a se relacionar com o Senhor, para que você aprenda a trazer diante do Senhor a tua adoração sincera, que é agradável a Ele. Então, basicamente, a gente resume com essa introdução o que o Senhor espera de nós, obediência. Mas se nós formos estudar detalhadamente a respeito de sacrifício, nós vamos ver que há muitos princípios dentro dos sacrifícios que o Senhor deu para o povo, e nós vamos ler muito Levítico. Então, nos próximos cultos, né, a gente vai ler muito Levíticos, mas hoje nós vamos ler mais o livro de Hebreus, tá? Se você quiser já abrir aí nas cartas aos Hebreus, para compreender um pouco o porquê que o Senhor estabeleceu os sacrifícios, né? Muitas vezes a gente lê o livro de Levítico e como a gente não tem a sabedoria que o povo de Israel recebe de geração em geração, a gente cai meio que de paraquedas porque a gente aceita Jesus e a gente vai aprender sobre Jesus e muitas vezes quem nos instrui a respeito de Jesus não tem conhecimento da cultura e dos princípios que os judeus seguem. Então, algumas instruções do Antigo Testamento, elas parecem rígidas demais, ou elas parecem até incoerentes com o caráter de Deus, que é amor, que é benigno, misericordioso. E ali tem uma série de sacrifícios de animais, né? E vários tipos de animais, e como o animal tinha que ser colocado, tinha que ser imolado e tirar a pele. E a gente fica lendo aquilo tudo, dá até uma má impressão, assim. Mas quando a gente entende os princípios que estão por trás de todo este ritual, a gente entende que não tem a ver com o caráter de Deus, o sacrifício em si, mas tem a ver com o resultado desse sacrifício, que Deus expressa ali o desejo dele de se reconectar com o homem, de ter ligação com o homem, aliança com o homem, de se revelar para o homem. E o que Deus deseja para nós está no capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem separação, sem a santificação da nossa vida, é impossível entrar na presença do Senhor, porque Ele é santo, Ele é puro. A gente ouve muito sobre a integridade do Senhor, sobre a santidade do Senhor, sobre como Ele também é fogo consumidor e esse fogo vai manifestar o que está em nós. Se nós estivermos com frutos de justiça, frutos para a eternidade, isso vai ser apurado, aperfeiçoado. Mas se nós estivermos cheios de frutos de morte, né? Frutos de injustiça na nossa vida, isso vai ser queimado e nós seremos consumidos. Então o Senhor, Ele deseja que a gente seja santificado, só que a gente não consegue fazer isso com a força do nosso próprio braço. Por isso Ele enviou o seu Filho. Mas aqui há uma ordem, né? Nessa tradução está seguir a paz.
Só que em outra tradução tá, esforcem-se pela paz, esforcem-se a buscar a santidade. Então exige um esforço que não é que a gente vai ficar se desgastando para alcançar, vai ser um sacrifício nesse sentido, de desgaste, de autoflagelo, mas significa que exige uma ação nossa, uma resposta ao chamado de Jesus, uma resposta ao convite do Senhor de comunhão com Ele, uma resposta a essa aliança que Ele faz conosco. Então nós temos que nos esforçar, sair do lugar onde nós estávamos, que era cômodo, era uma zona de conforto para a nossa alma, porque ela fazia a vontade dela, começar a colocar o coração para ser quebrantado. Isso tudo exige esforço, porque nem sempre obedecer vai ser legal. Nós não vamos obedecer com base nos nossos sentimentos. A nossa alma, ela segue os impulsos das nossas emoções. Mas o nosso espírito foi vivificado para andar no espírito, e andando no espírito, nós vivemos segundo a reta justiça. Então a gente sujeita a carne ao espírito do Senhor e obedece à instrução, obedece o discernimento que Ele está trazendo, aquele incômodo que a gente sente, aquela desconforto na hora de fazer algo, falar algo, decidir algo. A gente está prestes a tomar uma decisão, a gente sente um incômodo, a gente não se sente tão seguro, como se fosse uma intuição, né, que vem sobre o assunto, e aí a gente dá um passo para trás, não age de forma impulsiva, a gente pensa mais, aí o Senhor revela que ali tinha algo que não era dele, algum princípio ia ser quebrado. Então há um esforço na nossa parte nesse sentido de separação para o Senhor, de não fazer tudo o que a gente quer, toda hora que a gente quer, do modo como a gente quer. A gente se coloca debaixo do governo do Senhor de verdade, né? E esse desejo do Senhor de santidade é também que Ele deseja que os filhos dele sejam redimidos, sejam limpos, sejam purificados, porque só assim nós conseguimos entrar na presença do Senhor. Então Ele envia o seu Filho para cumprir o ministério da reconciliação, justamente para que nós possamos ser purificados e santificados. E a oferta do corpo de Jesus, ela substitui todo o sistema de sacrifício que nós vamos estudar, e nós vamos ver que cada tipo de sacrifício, holocausto ou oferta que é apresentado é cumprido em Jesus. Mas há um princípio por trás. Então não é assim, Jesus já cumpriu, pronto, acabou. Mas existe um princípio, a gente não precisa fazer o ritual, a gente não precisa ir num templo, né, levar lá no altar, assar a carne, apresentar os pães, o azeite, o incenso, mas a gente precisa, com a nossa vida, mostrar que estes princípios que estão por trás dos sacrifícios, eles estão vivos, porque se Jesus habita em nós, o sacrifício vivo está em nós também, né? O Cordeiro de Deus habita em nós, então tudo aquilo que Ele representa tem que estar em nós, nas nossas atitudes, nas nossas condutas e pensamentos e prioridades e princípios e valores e essência. Então vamos ler Hebreus 10 para entender o motivo pelo qual o Senhor ele estabeleceu um sacrifício e porque Jesus substitui esses sacrifícios. Essa é uma leitura um pouquinho longa, mas ela é meio que autoexplicativa, mas a gente vai parando em alguns pontos para ficar claro para nós. Porque a gente entendendo isso, primeiro a gente valoriza mais aquilo que Jesus fez por nós, porque muitas vezes a gente quer retribuir o amor de Jesus e a gente fala, mas não é com sentimento que eu vou retribuir isso, porque o amor não é um sentimento, né? O amor é uma entrega total. O amor que o Senhor espera, o amor que Ele espera que a gente alcance, né? Não é um amor de irmão, mas é um amor incondicional, um amor de entrega total, de dar a vida por Ele, né? Ele deu a vida por nós e nós entregamos a nossa vida. Negar a si mesmo é você dar a sua vida para Ele. Você não precisa ser um mártir, um mártir no meio da sua geração, mas você precisa entender que Ele espera que você se negue completamente, que você mate o seu ego, mate as suas vontades, para que Ele prevaleça, não porque Ele é egoísta, mas porque tudo que você era antes dele
tinha uma má inclinação, estava corrompido, por mais bem intencionado que você era, tinha algo lá que precisava ser consertado. E ele faz esse conserto, mas a gente precisa deixar esse conserto vir, né? O oleiro vir com a água viva, e amolecer o barro e moldar esse barro segundo a sua vontade. Amém? Então, no versículo 1, capítulo 10, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui, nesses 3 versículos, do 5 a 7, Paulo está recitando o Salmo 40, que é um salmo messiânico, né? É um salmo que já apresenta ali um pouco da vinda do Messias como alguém que viria trazer a redenção e fazer a vontade de Deus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então, aqui primeiro Paulo fala, olha só, aquilo que foi estabelecido na lei mosaica, ele está falando com hebreus, né? Hebreus são descendentes de Éber, que são que é o homem que trouxe uma geração que veio Abraão, Isaque e Jacó. Então, os judeus, eles são hebreus. Então, ele está falando, no caso, com judeus, né, com aqueles que se identificam com as leis que Moisés estabeleceu, as leis de sacrifício, de apresentar o animal para expiar pecado, de trazer ofertas diante do Senhor. E ele está falando, tudo aquilo que a lei apresenta, ela é sombra de bens vindouros. E não é a imagem real das coisas, porque a imagem real das coisas se cumpre em Jesus. Então, tudo aquilo é como se Deus tivesse trazido uma lei que era didática para ensinar princípios, ensinar aquilo que ele ia fazer com o plano de salvação dele, até que isso se cumprisse em uma pessoa, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. E aquilo que Jesus fez se tornou perfeito, porque os homens precisavam, ano após ano, no dia da expiação, que acontece 10 dias depois do primeiro dia do ano do calendário, eles apresentavam um jejum ao Senhor. Era um dia que todo mundo ficava lá refletindo sobre o ano que passou, sobre tudo que fizeram, tudo que fizeram de acordo com a lei e que não foi de acordo com a lei. Era o tempo que eles tinham de até se consertar e rever. Eu deixei de pagar o fulano, segundo a lei eu tenho que pagar, eu não libertei aquele escravo, preciso libertar. Então era o tempo deles se consertarem diante do Senhor, porque no dia da expiação o sumo sacerdote apresentaria o
o animal diante do Senhor, expiando o pecado de Israel como congregação. E esse era um dia específico que para os judeus, até hoje, a lei oral ensina, que era o dia que Deus e o povo se tornavam um. Então era um dia de unidade, porque o sumo sacerdote, que representa ali a mediação entre o povo de Israel com Deus no ministério, ali no serviço, ele entrava no Santo dos Santos. Então era o lugar que ele estava mais próximo ali, aspergia o sangue do animal diante do Senhor, para que o Senhor recebesse o clamor de arrependimento do povo e então o Senhor perdoasse os pecados. E aí também dentro do entendimento deles, nesse dia o Senhor trazia julgamento sobre as nações e os povos da terra. Então uma vez por ano o povo de Israel passava diante do Senhor coberto pelo sangue, representando um julgamento anual. Só que haverá um dia que haverá um julgamento, que é o julgamento de juízo do Senhor sobre tudo, né? E nesse dia, aqueles que estiverem com o sangue do Cordeiro de Deus aspergido sobre si, não passará pelo julgamento, né? Vai receber a recompensa segundo as suas obras, vai passar pelo fogo, mas não vai passar pela condenação dos seus erros, coisa que os ímpios passarão, aqueles que zombaram do Senhor, os pagãos, né? Aqueles que até creram no Senhor, mas não fizeram aliança ou não permaneceram firmes nessa aliança, estes vão passar. Então, há a sombra das coisas vindouras. Vocês podem perceber isso? Quando nós falamos que ele nesse dia se torna um com o povo, no dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Aí a gente se lembra que lá em Marcos está escrito que no dia que Jesus foi crucificado, e que ele diz está consumado, que ele entrega o fôlego de vida dele a Deus, que o fôlego dele pertence ao Senhor, o véu se rasga e o Santo dos Santos então fica ali exposto para que aqueles que nele creem como um sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus, se tornem um com o Pai. E Jesus prometeu que aquele que permanecesse fiel, guardando, cumprindo os mandamentos e amando a ele, porque você precisa reconhecer Jesus para conseguir cumprir mandamentos, porque esse é o principal mandamento da nova aliança, é crer em Jesus, crer que ele é o ungido de Deus, o Messias enviado, o filho de Davi, aquele que traz o resgate, aquele que vem como servo sofredor, representando Israel e que foi morto pelos seus irmãos, mas que também é aquele que se coloca numa posição de governo para resgatar e perdoar os irmãos. E quando nós entendemos isso, nós tornamos um com o Pai. E aí a sombra das coisas vindouras, ela se torna plena em Jesus, porque ele falou que veio tornar a lei completa, como está em Mateus 5. Então, a sombra destas coisas, elas se completam em Jesus. Jesus, ele se entrega como um sacrifício perfeito, isso já estava profetizado, nós vimos aqui o Salmo 40 sendo citado. E ele fala, nessa vontade é que temos sido santificados, na vontade de Deus. Quando a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é nisso aqui que a gente tem que pensar. Não é a vontade de Deus de te dar um bom emprego, a vontade de Deus de te fazer feliz, a vontade de Deus de que você viaje, faça um mochilão. Isso são pensamentos muito terrenos. O Senhor, ele quer que você pense nas coisas do alto, buscai o reino acima de todas as coisas. Domingo nós ouvimos o Senhor falar isso para nós. Busque o reino, não ande ansioso por nada, porque o Senhor é um Pai bom, que vai te suprir tudo que você precisa. Mas confia, descansa, basta cada dia o seu mal. E aqui nós vemos que a vontade do Senhor é que a gente seja santificado, porque Jesus, ele traz uma nova aliança. Deus remove a primeira aliança para estabelecer a segunda em Cristo. Todo sacerdote se apresentava dia após dia, no versículo 11, para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Porque o animal, ele ocupava o lugar do culpado para haver uma reaproximação, mas não havia uma libertação plena
dos pecados. Mas Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, agora está sentado à direita de Deus, aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso está escrito em Jeremias 31, nos versículos 33 a 34. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, o nosso sacrifício diante do Senhor não é para que Deus perdoe os nossos pecados, porque eles já estão perdoados. E nós precisamos reconhecer que ainda pecamos, porque se nós não fizermos isso, João disse que a gente vai estar mentindo. Só que o Senhor é misericordioso para que quando nós confessemos os nossos pecados, nós sejamos perdoados, porque o sacrifício dele foi suficiente. Agora, isso não nos dá direito também de sair por aí pecando, porque daí nós estaremos mostrando que não andamos pelo Espírito, mas ainda estamos na carne, ainda estamos na velha natureza, ainda estamos debaixo do senhorio das trevas e não no senhorio da luz. E o Senhor Jesus não pode morrer duas vezes por você. Então, nunca abandone a sua fé, nunca rejeite o mover do Espírito de Deus na sua vida, não blasfeme contra o Espírito Santo, não negue os dons que o Senhor derramou sobre a sua vida, porque isso é andar para trás, né? E aí a palavra também diz que aquele que faz isso é como um cachorrinho que vomita e come o vômito depois. Você é limpo de todo o seu erro, você vai lá e pega toda a lama e passa no teu corpo de novo. E aí não tem segundo sacrifício para você. Mas o sacrifício de Jesus, ele é eficaz. E no capítulo 9, está escrito isso, né? No versículo 27, do capítulo 9. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, ou seja, não existe reencarnação, você só morre uma vez e aí você vai ficar lá esperando o juízo do Senhor vir. Quando Jesus vier sobre as nuvens, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se batizou, ressuscitando em Cristo e confessando publicamente, né, demonstrando esse ato, né, de aliança com o Senhor, com o batismo, você já está selado, você já está revestido, santificado, e aí se você morrer, você vai ficar aguardando e você vai ser o primeiro, se você morrer antes da gente, de mim, né? Você vai ser o primeiro a ver a face de Jesus, porque os mortos ressuscitarão primeiro e terão o seu corpo regenerado, mas enquanto isso estão aguardando o juízo. Agora, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o Senhor, ele voltará, mas ele já é o primogênito dos mortos, ele já é aquele que inaugurou esse tempo novo para a humanidade com um corpo regenerado, glorificado. Ele já recebeu esse corpo glorificado e em Cristo nós podemos recebê-lo também. O sacrifício de Jesus foi perfeito para perdoar os teus pecados. Então, quando você confessa em nome de Jesus, os seus pecados automaticamente estão apagados. Não demore para reconhecer o seu erro, não demore para se corrigir, porque a brecha fica aberta, o inimigo fica tendo legalidade para entrar na sua vida e te atacar. Mas quando você pede perdão e se posiciona, mudando, se esforçando para caminhar na santidade, você recebe essa cobertura santa do sangue de Jesus, né? Porque já foi derramado, então esse poder ele é perpétuo e você recebe a misericórdia do Senhor e segue a sua vida em santidade. Mas há outros tipos de sacrifícios
que nós apresentamos diante do Senhor, que vamos aprender nos próximos dias. Não vou avançar porque senão vai ficar muito longo, mas eu recomendo você a fazer uma leitura do capítulo 9, do capítulo 10 e o capítulo 12, versículo 14, para que teu coração entenda que a obra já está completa em Jesus. Não existe nenhum ritual da lei do Senhor que você precise fazer, mas há princípios que a gente deve carregar, porque estes são perpétuos. A modo como Deus estabeleceu a ordenança para aquele tempo, ele foi substituído pelo modo em Cristo. A aliança se tornou renovada, mas os princípios, eles são parte do Senhor. É caráter do Senhor revelado pela lei dele que a gente deve seguir. E é isso que nós vamos aprender. Amém? Então, que o Senhor te abençoe. Se você sente que não está adorando ao Senhor direitinho como devia, obedecendo, coloca o teu coração, apresenta o teu coração diante dele. Pede para o Senhor te ajudar, porque aqui diz que Ele te dá um coração novo. Então, se você sente que o seu coração está endurecido, talvez você esteja segurando o teu coração ao invés de entregá-lo. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida reconhecendo que você precisa dele, Ele faz a obra, que a obra é dele. Ele fala que é Ele que completa a obra, que a obra é dele, é Ele que faz. É Ele que molda, é Ele que vai nos apontando, é Ele que vai nos convencendo. Então, se coloque para ter esse coração quebrantado, porque essa é a melhor forma de você adorar o Senhor, obedecendo a palavra. E Ele espera essa entrega, porque isso está dentro da justiça dEle, da reta justiça dEle. E seja misericordioso, seja paciente com você mesmo, mas abra o seu coração para receber conserto e se coloque nesse processo de conserto. Amém? Que o Senhor te abençoe.